Bom, então, boa tarde a todos. Vamos dar início à banca de defesa de conclusão do trabalho do TCC de José Leandro Barbosa Vasconcelos da Silva, vulgo Léo Arém, né, Léo? Com o título do trabalho Mural Encruzilhada, a utilização de ferramentas gráficas no processo criativo de um mural de grafite. E a gente está aqui recebendo com muito carinho, com muito amor, os avaliadores, avaliadora interna, Daniela Braque, o avaliador externo, Eduardo Romero, e estamos super felizes aí com o aceite do convite. Muito obrigada. E vamos dar início, então, à defesa de Léo. Léo, a partir de então, você tem 20 minutos para apresentar a sua defesa, tá? Ok, Fique à vontade. tá certo, vamos lá. Vou iniciar de maneira história, falando histórico, né, que eu apresento no projeto, na parte teórica, mas eu vou apresentar de uma maneira bem rapidinha, porque o processo é bem longo aqui da apresentação. Vamos lá. Para introduzir o projeto, eu trago um pouco da história do grafite, né, que se inicia no final dos anos 60, ali em Nova York, nos Estados Unidos, por ali, nas quebradas, nos guetos. Ele surge a partir da necessidade de um diálogo mesmo, né, de um sufocamento dos que os subúrbios sofrem, que até hoje isso daí é contemporâneo ainda, mas os jovens da época sentiam necessidade de se mostrar presentes na cidade, mostrar que existem, e aí, a partir desse momento, eles passam a escrever nas paredes, nos metrôs, nas estações, passaram a escrever no próprio metrô, nos vagões em si, por sentir a necessidade de que o nome transite na cidade, sem correr o risco, por conta de brigas de gangues, sem correr o risco de transitar em outros bairros inimigos. O metrô fazia meio que esse movimento, né, de transitar em vários bairros sem que você estivesse presente de fato, mas seu nome sim, né? Então você era visto em vários outros lugares a partir disso. O grafite ele nasce dentro desse contexto, né, de subúrbio, de violência, de pobreza. Ele se relaciona com o hip hop um pouco depois, nos anos 70, que até então não existia o hip hop no final dos anos 60, né? E aí ele se une com mais três elementos, que é o break, o DJ e o MC. Nesse slide aqui, que eu estou apresentando, isso daqui é a capa de um filme, de um documentário que se chama White Style. Essa é a fotografia de Martha Cooper, que é uma fotógrafa americana, que ela está nativa até hoje. Se eu não me engano, Martha está beirando seus 80 anos. Posso estar errado, mas é mais ou menos nessa faixa etária. Ela continua nativa, ela registrou os primeiros grafites da época, acompanhou vários grafiteiros, dando rolê em trem, na rua, enfim, nos subúrbios. Atualmente ela viaja registrando eventos e festivais e está nativa até hoje. Esse documentário aqui, ele foi bastante importante, assim como outras publicações de livros na época, para compartilhar a ideologia hip hop e do grafite e também para disseminar meio que a palavra, né, do grafite na época. Contribuiu bastante para que o mundo visse o que estava se passando ali nos Estados Unidos e fez com que a ideia se perpetuasse e fosse compartilhada. Então, isso daqui foi uma publicação registro muito importante para a época. O grafite ele nasce dentro desse contexto, é, passando, passando por evoluções, por necessidade de, como dizer, a partir do momento que o grafite ele toma esse lugar, esse lugar de disputa a partir das gangues, as gangues param de brigar entre si de modo violento e passam a disputar esteticamente. Assim como no break, com os MCs e os DJs. O grafite ele foi uma briga estética. E aí as assinaturas se viram numa evolução por conta disso. Elas passaram a ser evoluídas num contexto de ganhar sombra, ser mais estilizadas, ganhar mais corpo. E aí passou a evoluir da tag, que é uma assinatura, para trawap, wide style, que são estilos de letras mais complexos, né? E a partir disso a galera meio que ficava nessa disputa mais estética de quem era o melhor, quem tinha uma letra mais bonita. Passando Passando por esse momento aí de disseminação do grafite no mundo, nos anos 70, que começou a ser compartilhado através das publicações,
O grafite chega no Brasil no final dos anos 70 com um cara que se disseminou muito, que foi Alex Valauri, que é esse cara da fotografia aí. Alex, ele era um artista plástico, e já era um contexto um pouco diferente quando chegou no Brasil, né? Lá a galera era mais do gueto, era uma parada mais de briga entre gangues, e aqui já chega com outro contexto. Se bem que no próximo slide eu apresento um contexto que era mais semelhante ao dos Estados Unidos. Mas Alex, ele bebia muito dessa fonte americana, e aí trouxe o grafite a partir de estéticas de stencil, pinturas em paredes, e também ele fazia muitas críticas a grandes marcas e tudo mais. O conceito do trabalho era basicamente esse, ele fazia críticas. Foi mal, passei sem querer. A partir de Alex, o grafite se disseminou no Brasil, mas tem outro contexto que se assemelha muito ao nascimento do grafite americano, que é o surgimento do termo pichação no Brasil, né, que foi nos anos 60, onde a gente estava sofrendo com a ditadura e a galera utilizava muito do picho mesmo, do picho preto, que era ruim de sair da parede, para arriscar e escrever frases de ordem contra a ditadura na rua, né? Foi aí que surgiu o termo pichação no Brasil. Se bem que esse termo é muito brasileirado, tipo, no mundo não existe esse termo, é tudo grafite, só aqui que se tem esse contexto. E se olhar bem, a estrutura do grafite e pichação é o mesmo conceito. Eles nascem da mesma fonte ali, só que se divide isso. Então, Alex, ele traz como artista plástico uma visão mais estética, mas nessa época da ditadura é que a pichação nasce, mas ela nasce com um conceito puro do grafite, né? Então, é meio que tem esses dois nascimentos aí no Brasil, assim, essas duas influências. E a partir da ditadura que nasce a pichação com a estética de letra e tudo mais. E aí ele se insere no grafite mais nos anos 80. A partir disso, eu passo a falar também um pouco de stencil, que eu trago muito dentro do projeto, né, que eu desenvolvi no mural. Eu trago um pouco do conceito do stencil, e historicamente o stencil ele nasce, se for contar a técnica em si, ele nasce lá na pré-história, onde a galera tipo, soprava pigmentos para fazer meio que um stencil negativo a partir da mão nas cavernas. Soprava o pigmento e aí ficava o negativo das marcas e tudo mais. Se for levar em consideração o nascimento do stencil a partir de técnica, seria nessa época. Mas o stencil com noção de recorte, tecnicamente, para ser utilizado como ferramenta, ele nasceu na China nos anos 600, se eu não me engano, e aí era utilizado muito para fazer customização de tecido. Posteriormente, ele foi muito utilizado também na área militar, né? Na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, para uniformes, para demarcação também de tanques, de carros militares. Enfim, era uma técnica muito, muito utilizada para replicação de pintura em massa, né? Passando um contexto histórico do grafite no mundo, no Brasil, e um pouco sobre o stencil, eu vou falar agora sobre o mercado da Encruzilhada, que é um mercado aqui do bairro onde eu moro atualmente. É um mercado que eu estou bastante presente por gostar de transitar nele ou para comprar algo, enfim, eu estou sempre transitando nele, e aí foi um ponto que me chamou bastante atenção para eu ter ele como inspiração no meu projeto, né? Porque na minha infância eu acompanhava de vez em quando meus avós no mercado municipal de Camaragibe, e foi sempre um ambiente que eu estava ali meio habituado e gostava também da movimentação do povo e todo mundo trocando ideia, fazendo compras, então é um ambiente que eu me sinto em casa. O mercado da Encruzilhada, ele nasceu em 1922, se eu não me engano. Ele foi construído em 1922 e passou por mais duas reformas, uma nos anos 50, onde ele foi modelo arquitetônico, inclusive a tipografia dele é uma tipografia bem exclusiva e é belíssima, por sinal. Nos anos 50 ele passou pela primeira reforma e nos anos 90 passou pela segunda reforma, onde ele foi ampliado, ganhando várias galerias dentro, né, foi ampliado, e ele, se não me engano, é o segundo maior mercado de Recife, perdendo só para o mercado São José. A minha pesquisa ela tem como pergunta
como elaborar um mural do grafite evidenciando a identidade do mercado da encruzilhada e sua importância para a cidade, e com o objetivo geral, desenvolver um mural do grafite inspirado no mercado, utilizando ferramentas de design em sua produção, e os objetivos específicos, demonstrar o processo criativo do projeto, valorizar o mercado da encruzilhada através do mural em grafite e apresentar ferramentas de design utilizadas para a elaboração do mural. A partir desse momento, a gente passa para o processo criativo do mural. A metodologia que eu utilizei como base para acrescentar a minha metodologia foi criada de maneira muito empírica, né? A partir da minha experiência com grafite, que eu tenho 15 anos já de grafite, e aí não era nada tipo modelado, estruturado, realmente eu parei para fazer a partir desse projeto, era algo muito intuitivo e muito inspirado através da relação do design mesmo, onde eu me baseava muito na metodologia de Loback, por ser uma metodologia onde ele via muitas soluções a partir da criatividade, né? De ver problemas projetuais e usar a criatividade para solucionar esses problemas. E se assimilava muito com a metodologia que eu utilizava nos meus trabalhos. A partir da minha metodologia dele, eu consegui pegar algumas semelhanças, né? Que ele tem a fase de preparação, de geração, avaliação e realização, enquanto nas minhas etapas principais que eu mapeei são pesquisa, geração de alternativas, estudo de coloração, definição de projeto gráfico, produção gráfica, definição de material, realização do mural. É basicamente, o meu se destrincha mais, mas é basicamente preparação, geração, avaliação e realização, só que adaptado na minha realidade, né? No meu desenvolvimento projetual, eu trago pesquisa e painel semântico, onde eu faço uma pesquisa para conceituar a obra que eu vou realizar, que no caso foi a Mercado da Encruzilhada. Eu realizei uma pesquisa histórica para saber do que se tratava, tanto historicamente quanto contemporaneamente. Eu formei um painel semântico a partir da vivência lá no Mercado da Encruzilhada. Fiz algumas visitas e alguns registros de elementos arquitetônicos e também da vivência em si. Na geração de alternativas, eu busco identificar representações gráficas, gerar ideias, criar possibilidades e gerar grids, composições e diagramar os elementos. Para a identificação de representações gráficas, eu saí pegando muito modelos imagéticos da arquitetura, né? Aqui na esquerda nós temos a grade de entrada do mercado, na direita a gente tem os combogós que compõem a arquitetura. Eu fiz essas representações, essa identificação. Na geração de ideias, eu faço meio que um esboço geral do projeto, onde, de maneira bem rápida, eu faço um esboço utilizando a maior número de opções que eu tenho. Tipo, eu coloco ao lado, faço uma diagramação de maneira bem rápida, fico só imaginando composições, mas sem acrescentar nenhum detalhe. Na identificação da relevância dos elementos, isso daqui é basicamente os elementos que a gente consegue bater o olho e identificar que é do local, né? Lá eu identifiquei os cobogós, esse banco que fica na área externa, e as mesas de bar é muito por conta da vivência, né? Final de semana o mercado ele tem muitos transeuntes que vão para transitar no mercado, tomar uma cerveja, enfim, é algo que me identifica bastante também no ambiente. Na criação de possibilidades do projeto, eu pego aquelas representações gráficas e começo a brincar com elas, né, para ver as possibilidades que elas podem gerar. Isso daqui foi a partir daquele banco de cimento da área externa. As mesas do bar, um esboço rápido de composição, do que poderia se tornar. Teve essa terceira alternativa aqui, foi um esboço que eu esbocei umas bananas por trás, por conta das frutarias que tem lá, um pedaço do combogó, uma representação de uma figura humana representando os transeuntes e os trabalhadores. Nessa etapa, a geração de grids e composições é basicamente aquela primeira etapa do esboço mais aberto, só que aí ele mais em forma de grid, né, para eu saber a composição exata, o que eu posso balancear de uma maneira ou de outra, onde utilizar os elementos.
Na diagramação dos elementos, faço uma visita técnica antecipada na parede, tiro as medidas e, a partir disso, eu amplio no mural. Todas essas numerações aqui são numerações que eu utilizei na execução, né? Então, aqui são todos centímetros. 81 centímetros, 1,37 m. Isso daqui me ajuda e contribui também quando eu for diagramar o mural na parte prática, e faz que eu execute com mais facilidade. No estudo de coloração, é o estudo de cores para composição a partir do painel semântico e definição de paleta. Eu faço um estudo de cores na composição a partir das fotografias dos registros que eu fiz nas visitas lá do mercado. E aí eu retiro as principais cores nas composições. A paleta ela foi definida, extraída desse montante de cores aqui. Eu extraí e reduzi para essa paleta aqui, onde eu utilizei no projeto final. A definição de projeto gráfico. Eu escolho a melhor alternativa e construo o layout. Foram geradas 3 alternativas, né, a partir daqueles esboços que eu apresentei no início. Essa daqui foi a alternativa a partir do esboço das mesas. Essa daqui a partir dos bancos da área externa. E essa foi a terceira alternativa, que foi a escolhida para execução, que tem a representação gráfica dos cobogós, do portão de entrada, do peixe representando a peixaria, e da banana representando a frutaria. Na construção de layout, eu conceituo, né, tudo, analisando tudo e descrevendo. Eu parto para a produção gráfica a partir da escolha do projeto. Eu pesquiso a imagem, faço a edição dela através do Photoshop, diagrama no Photoscape, realizo a impressão. A partir da impressão, eu faço a montagem do stencil. No caso, eu amplio ele de maneira que eu utilizo o Photoscape para, vamos supor, um exemplo. Eu tenho que imprimir o stencil em 2 metros. E aí eu não tenho alternativa de imprimir ele diretamente no papel de 2 metros. Então, eu uso a diagramação do Photoscape para fragmentar em folhas A4 e, a partir disso, eu faço a montagem após a impressão. E, após a montagem, eu inicio o recorte do stencil. Na pesquisa da imagem, eu utilizo bancos de imagens ou então sites que os fotógrafos disponibilizam a imagem para o público. Na edição do Photoshop, eu posterizo ela a partir da ferramenta Ajustes e Posterizar, e aí ela me dá um número de quantidade de camadas que eu posso utilizar no stencil, e nessa etapa daqui, quanto mais camadas, mais realista se torna a imagem. No caso dessa composição aqui, tem 7 camadas, preto e branco, 5 tons de cinza. Aqui a diagramação que eu estava explicando. Nessa ferramenta, eu faço a divisão através de colunas e filas. Cada quadradinho desse é uma folha 4, e aí eu faço um cálculo a partir de 21 por 29,7 para atingir o tamanho que eu quero. Realizo a impressão sai fragmentada, né? Aqui ela já tá colada, emendada uma na outra, mas pode ver que elas saem bem fragmentadas, e aí tem que fazer um mapeamento e sair colando uma na outra para formar a imagem grande, na proporção que eu quero. Aqui é a montagem, essa daí é a minha sala, com o stencil no chão. Tive que afastar tudo para ele caber, que ficou gigante. Em cima do sofá aqui ainda tem um stencil do peixe, que fica na cabeça dela. E aí é tudo montadinho, eu dividi em 3 fragmentos ainda, de 3 fileiras, para poder aplicar melhor na parede, porque ele desse tamanho fica praticamente impossível você esticar. O recorte, né, que eu faço com o estilete, recorto várias camadas. Na definição de material, eu defino o que é que eu vou utilizar, os látex, o spray, as cores, né, rolo de pintura, qual a numeração dos rolos que eu vou precisar, trincha para fazer detalhes, fita crepe para poder fixar na parede e os bicos de spray. Na realização da pintura, eu inicio pelo background, que eu faço a cor de base,
Posteriormente, eu faço um esboço, depois eu defino os traços, preencho as cores, aplico o stencil, lapido fazendo a arte final e no final refaço o registro. Aqui sou eu fazendo o tratamento do background, né, pintando a parede, dando uma base. Essa parede se localiza ao lado do mercado da encruzilhada, tá? Eu pintei uma parede o mais próximo possível para ter fazer um nexo direto com o conceito, com a inspiração. Aqui é a aplicação do stencil, onde eu estico o papel na parede. E aí esse stencil daqui eu recortei apenas os contornos para poder resumir todas as camadas em um só, para não ter que recortar várias camadas. Então eu saí recortando o contorno só do preto, com cinza mais escuro eu recortei só o contorno. E aí no vídeo vocês vão entender melhor, é meio complexo entender assim. Preenchimento de cores, onde eu venho dando a base das cores que eu vou utilizar. Aqui a arte final, ela mais lapidada, né, já finalizada. O registro, essa parte é importantíssima porque o grafite, como vocês sabem, é uma arte efêmera, então o que a gente leva da rua é a fotografia, né? A gente não pode ter esse apego de querer que o grafite se mantenha há anos lá. Tipo, pode vir, sei lá, um carro no outro dia e derrubar o muro, como aconteceu já com o grafite meu, literalmente, de durar um dia. E aí o registro que eu tinha era foto, é o que eu levava para o resto da vida, né? Então, o grafite é meio que arte de desapego também. Esse daqui é o registro do mural. Esse daqui não é digital, literalmente foi realizado. Inclusive, eu terminei hoje. Fica ao lado do mercado. Eu utilizei os stencils para fazer os cobogós, para fazer o rosto, a figura humana, para fazer o peixe e também os detalhes do portão de entrada que fica nessa lateral direita marrom. E todo o restante foi à mão livre, as bananas, circunferência e tudo mais. Esse daqui foi o resultado final do meu projeto. E tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês que vai apresentar muito melhor, que eu falando assim, até para mim é meio difícil entender, principalmente a parte do stencil. No vídeo vocês vão entender melhor o quão complexo é o processo criativo. Tu pode soltar para mim, Camila, por favor? Eu tentei fazer como tu falou, Dani, fazer o download e abrir no Chrome e aqui não funcionou para mim dessa forma. Então, para mim está aparecendo da mesma forma que para você, Léo, no Drive. Sabe? Eu posso. Tá sem áudio. Eu posso tentar compartilhar aqui o que aparece para mim no Drive e ver se aparece com áudio para vocês. Aí deixa eu colocar aqui. Acredito que mesmo se não rolar o áudio, vai ser legal ver, porque aí vê como realmente funciona a produção. Aqui rolou. Tá com áudio? Tá, aqui tá. Ah, que coisa boa. Já tava triste que eu não tava conseguindo abrir o... Que bom, então vou soltar aqui, tá? Tá.
É isso. Eu acho que o vídeo representa muito melhor do que a apresentação, porque é visual, né? Você vê a técnica sendo aplicada. Eu achei interessante colocar aquela vivência ali no final que eu estava falando para a Camila mais cedo, assim. É, o, o que eu acho que a graça do grafite para mim é muito isso, é o contato que a arte causa com os transeuntes, assim. Em 3 dias que eu estava pintando lá, o que eu conheci de gente, velho. Eu acho que se eu chegar no mercado, parece um vereador agora, tá ligado? E aí, aqueles caras ali eram os sapateiros que trabalhavam de lado. E, tipo, os caras traziam lanche pra mim, oferecia escada, oferecia tudo. De vez em quando parava, conhecia a galera. E o grafite proporciona muito essa vivência, né? Isso daí é o que mantém a gente nativa, inclusive. Não só pela produção, mas esse retorno aí não tem nada que pague. É isso. É isso, então. Obrigada, Léo. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela sua apresentação. E eu tenho que fazer a parte chata de organizar o protocolo da banca, né? Então, eu vou passar a palavra agora. Vamos dar início à arguição, certo? Da sua banca. Eu vou passar a palavra agora pelo protocolo avaliador externo primeiro, né? Então, vou passar a palavra para Eduardo Romero, já agradecendo, né, os dois, a Dani e a Edu, pelo aceite do convite. E vamos ouvir agora o que vocês têm para compartilhar com a gente. Pode falar, Edu, fica à vontade. Olá, pessoal, boa tarde mais uma vez. Queria agradecer, né, pelo convite, assim, fiquei super feliz, velho, porque eu tenho um vínculo, né, afetivo enorme com o CAA, né, com o Centro do Agreste, né, e aí com o curso de design especificamente, mas já faz, 5 anos que eu deixei o CAA, né, e estou aqui em Recife, e aos poucos a gente vai perdendo o vínculo, né, porque é uma coisa natural, né, eu me mudei, né, como diz a história, né, de um bairro para o outro, e aí ficou longe, né, o CAA, eu perdi esse contato, mas, poxa, fiquei super feliz, né, de ter sido convidado, e reencontrar a Camila, né, também, que é uma outra alegria enorme, de estar aqui com o Dani, né, e eu agradeço demais, viu, Léo, você ter feito essa consideração de me convidar, eu fiquei super feliz, cara, com isso, assim, muito mesmo. E, velho, quando eu vi que era o Mercado da Encruzilhada, pior que eu tenho uma história com o Mercado da Encruzilhada. Eu vou ser breve, porque eu conto muita história, mas eu estudei ali do lado, cara. Eu estudei no ETEPAN, o antigo ETEPAN, né? Aquela escola técnica que tem ali. Então, eu estudei ali e a gente ia muito para o mercado. Só que o mercado, naquela época, eu acho que era em 94, mais ou menos. Acho que a maioria dos vocês nem eram nascidos ainda. 94. E aí o mercado estava muito acabado, sabe? Tava, né? Mas a gente ia muito lá tomar cerveja, sabe? E frequentei várias vezes o mercado, assim, enquanto eu estudei lá, estudei um tempão, estudei 6 anos ali no ETEPAN. E depois, quando eu estava na universidade, lá no CAC, a gente ia no mercado, velho, porque tinha um colega nosso, que era Leandro, ele era um maluco boêmio, velho, andava com violão, e aí ele estudava comigo na graduação, e a gente saía das aulas do CAC, ia para o Bar do Bigode, e o Bar do Bigode fechava, a gente ia para o Engenho do Meio, o Engenho do Meio fechava e a gente ia para o Mercado da Encruzilhada, e amanhecia lá. Agora, nessa época, o mercado tinha acabado de passar por essa reforma que você colocou lá no seu texto, né? E foi em 96, eu acho que teve a reforma. Eu frequentava 99, então ele estava todo novinho, assim, e a gente varava o dia, bicho, lá no mercado, porque o Leandro, ele conhecia todo mundo e a galera é aquele cara que a galera bota a mesa para ele, né? Assim, não tiver mesa, a galera arruma, porque o cara era local mesmo lá do mercado. E eu fiquei com uma super saudade, assim, faz muito tempo que eu não volto no mercado. E aí eu vou voltar para ver a sua obra, lógico, né? Vou aproveitar e vou tomar cerveja lá no mercado, né? Espero que não tenham derrubado a parede, né? Ainda, né? É difícil. Sapateiro não derruba, não. Poxa, foi massa, velho. Cara, eu faço assim as minhas leituras, né? As minhas considerações, né? Eu não gosto de me pautar em detalhes, assim, coisa de
de objetivo, tem página por página, eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer uma leitura geral, assim, sabe? Então, é o meu estilo de fazer as considerações assim, a não ser que tivesse algo muito grave na metodologia ou coisa assim, que não é o caso do seu trabalho, então eu sempre faço mais uma geral, sabe? Então, assim, isso é até legal, a meu ver, porque eu fico mais breve, porque eu sou meio prolixo aí, então, eu gosto de fazer dessa maneira. Eu queria dizer, cara, para começar, que embora seja um trabalho que a sua pesquisa, né, no fim das contas, ela tem um perfil um tanto projetual, porque o design ele tem essa, né, essa tradição, vamos dizer assim, dentro do design, né, onde o método é muito importante, né, para as etapas, né, do cara criar os objetos, né, ou seja lá como o pessoal chama, eu chamo de obras de arte, sabe? Então, isso é uma coisa que eu ainda vou pontuar mais na frente. Mas, embora ele tenha esse perfil mais projetual, mas a tua pesquisa, ela dá uma escapada nisso, sabe? Ela dá uma derrapada feliz, assim, sabe? Daquelas que eu realmente gosto muito, porque é um trabalho que ele traz uma reflexão, sabe? Sobre a prática artística, sabe? Embora você não tenha escrito isso com muita... Porque até acho também que foi uma coisa legal. O seu trabalho é um trabalho conciso, né? Então, eu acho que os TCCs eles têm que ter, porque só para ter uma ideia, né? Quando eu estava ainda lá no CAA, as monografias tinham 150 páginas, 120 páginas, eram uns dinossauros, sabe? E eram umas coisas assim, onde a galera ficava tratando a história da arte todinha, velho, que era vinda para a história, para acabar na arte contemporânea, para poder contextualizar, às vezes, uma coisa que nem estava no trabalho da pessoa, quer dizer, tinha um exagero de texto, uma coisa que, sabe, então, ainda bem quando eu vi o trabalho, eu disse, poxa, um trabalho, né, no tamanho legal, e ele tá na dimensão certa, sabe? E aí você é conciso, mas você não você não deixa escapar nada, vamos dizer assim. Então, uma coisa que eu acho que o seu trabalho traz, que me fez pensar, que aí é uma coisa isso aqui é legal, né? Quando você tem uma pesquisa, né? Que a pesquisa começa a trazer, primeiro, informações de coisas que você não conhece, né? Você não sabia, da história do mercado da encruzilhada ali, do próprio largo da encruzilhada. Achei massa essa informação, né? E essa questão de que a questão da prática artística, identidade e modernidade, eu comecei a viajar nisso, porque no teu processo, quando você coloca a metodologia do Loba, que aí você vai, né, mapeando, fazendo a parte do painel semântico e tal, tu vai pegando características que são do próprio mercado, né? Então, questões formais do próprio mercado. E aí, eu lendo sobre a questão da história da encruzilhada, eu fiquei pensando assim, nesse cara, como seria massa se o poder público, a própria sociedade que a gente vive, eles tivessem mais cuidado com as questões históricas, sabe? Porque tem o nome encruzilhada, porque agora eu estou sabendo que tinha um trem que cruzava, né? Então ele vinha de 3 pontos diferentes, assim. Eu não sabia, eu achava que era encruzilhada porque tinha a Avenida Norte e cruzava com a outra, fazia uma encruzilhada ali, batizaram, talvez fosse uma avenida que fosse muito, né, central na época, mas veja, a gente tem uma coisa que é de destruir, né, os bens históricos que a gente tem em nome ou em favor de uma questão de modernizar, né? E aí a gente perde a história, né, sabe? No momento em que você está trabalhando, né, com questões que são da arquitetura formal do mercado, além disso, né, do que é vendido no mercado, as pessoas que estão passando no mercado, as outras questões que fazem realmente um mosaico da identidade se formar, sabe? Então, a identidade ela tem um locus, né? Você tem o seu bairro, você tem aquele cinema que você frequenta, você tem aquele boteco que você gosta, né? E no entorno tem todos aqueles elementos visuais, né? Você tem, sei lá, aquela parte da cidade que está degradada, aquela parte da cidade que às vezes deram uma geral, ficou tudo novinho, né? Mas tem, sei lá, uma igreja antiga que tem uma arquitetura peculiar e aquilo você gosta, foi uma coisa que você frequentou,
como você falou agora na sua apresentação, você é íntimo do mercado porque você já frequentava outros mercados com seus avós. Então, essa questão afetiva vai fazendo com que a identidade vá se formando. Quando você leva isso para o seu grafite, sabe, para o seu próprio trabalho, né? Eu acho massa porque aí a gente está entrando na ideia de que fazer arte é produzir conhecimento, porque isso é uma coisa que parece que não só dentro da academia, mas no dia a dia, que a gente vive a objetividade do capitalismo, sabe? Essa coisa esquizofrênica, a gente esquece. Parece que a arte está com um propósito de ou ilustrar alguma coisa, tornar bonitinho, ou fazer uma coisa divertida, sabe? E a gente acaba perdendo esse viés que é da arte como conhecimento, sabe? Porque quando você produziu isso tudo, a sua pesquisa, é produção de conhecimento, velho. Então, os elementos que estão lá no grafite, na obra, são elementos formais do mercado, são elementos que fazem parte da identidade do mercado, faz parte da identidade das pessoas que frequentam o lugar, sabe? Então, todo esse cuidado de produzir esse conhecimento através da arte, sabe? E aí a gente se engana, porque como a gente acaba caindo na armadilha capitalista do dia a dia, da objetividade e essa paranoia toda ocidental, o que é que acontece? A gente esquece que as pessoas que frequentam o mercado, que não tem contato nenhum com arte, que não teve nenhum tipo de formação nesse sentido, a gente se engana, as pessoas elas estão absorvendo esses elementos, sabe? Gráficos visuais, as cores, tudo. Não é por acaso que você, como artista urbano que está fazendo um trabalho na rua, as pessoas vêm, velho, conversar com você. As pessoas querem saber como é, como é que foi, como é que vai ficar, sabe? De uma certa maneira, até essas pessoas agradecendo a você, de dizer, porra, essa parede estava uma merda cinza toda, né? E agora a gente tem uma obra de arte aqui, a galera, os sapateiros lá, eles devem estar, porra, todo lado de obra de arte, cacete, agora, tá entendendo? Então, velho, a gente vai lá dar um lanche ao cara, a gente vai conhecer o cara, a gente vai perguntar se o cara tá precisando de alguma coisa, não sei o quê, porque as pessoas, elas também querem ter essa fruição estética, sabe? É uma necessidade, pô. A gente é que, de forma totalmente equivocada, a gente acha que fazendo arte a gente não está produzindo conhecimento, a gente está fazendo uma coisa bonitinha para ilustrar, ou está fazendo uma coisa que não é isso, sabe? Então, eu lendo teu trabalho, eu acho que, para mim, a grande contribuição é essa, assim, a gente lê, a gente entende isso, sabe? Que é um conjunto de coisas que precisam ser observadas quando a gente vai fazer um trabalho como esse, né? Em que você vai fazer essa discussão sobre de como a gente se despersonaliza muitas vezes, sabe? Em nome da modernidade, a gente derruba um monumento histórico, a gente não toma cuidado com as calçadas, a gente não toma cuidado com os nossos muros, a gente não convida artistas para fazer um trabalho como o seu, para a gente deixar a cidade em massa, sabe? Habitável. Porque é isso, né? Um trabalho como esse, você dá acesso, sabe? A outros direitos que as pessoas têm, que elas nem sabem que têm, velho, sabe? De ter uma vivência, de ter uma cidade que não seja o caos, que não seja, sabe? E que se for, a gente tem um lugar que a gente possa descansar, que a gente possa se apropriar de uma obra de arte, sabe? Então, eu acho que isso foi a coisa que no geral, assim, eu fiquei encantado, sabe, com isso. Então, eu até coloquei aqui que a arte é a imagem, né, como construção de conhecimento, né? Bom, eu vejo isso no geral. Tem uma coisa que aí da própria pesquisa mesmo, assim, que eu gostei muito. Achei que toda a parte que você fala da origem do grafite, né, eu até achei massa a história do suco de caqui, né, que impermeabiliza, já fiquei interessado sobre isso, sabe? Eu acho massa resgatar essas coisas que são mesmo históricos, assim, que são coisas que se perderam por causa da industrialização, por causa dessas coisas todas, né? Então, fiquei super interessado sobre isso, né? A história do grafite no Brasil, a da revista do grafite, sabe, que eu não conhecia. Então, eu acho que... Eu não sei, porque raramente aparece um trabalho assim para orientar de grafite. Raramente, não, só orientei um, eu acho, minha vida toda. Então, eu percebo, eu não tenho certeza, que acho que falta bibliografia. Assim, eu acho que deve ter muito material, que é feito fotografia, tem muito material de imagem, assim, tipo catálogos e coisas desse tipo, e pouca reflexão sobre, né? Acho que a fotografia já tem mais do tempo para cá, a gente já teve
um boom de discussão sobre isso, mas eu não sei o caso do grafite. Vendo as suas referências, eu achei também que pode ser que falte material, né, em relação a isso, mas eu gostei muito de ver essa história, sabe, assim, essa coisa da pichação, eu não sabia, cara, tá entendendo? Na verdade, assim, da origem, né, do nome, de ser uma coisa que particularmente um contexto brasileiro, né, o do nome da pichação, não tem uma coisa parecida fora do país, né? Eu achei massa isso, porque o teu TCC ele vai servir como referência para outros trabalhos, sabe? Que eu venha orientar. E muitas vezes, às vezes o pessoal vem perguntar, pô, você tem alguma coisa sobre isso e tal? E às vezes eu não tenho, velho, porque eu trabalho mais pro lado da fotografia, né? Então eu tenho muita referência de fotografia, mas tem gente querendo pesquisar outras coisas e às vezes eu fico, poxa, mas eu não, né? Então, o teu trabalho, o teu TCC, ele vai ficar, eu vou guardar ele com bem carinho, assim, porque ele pode ser um material que eu posso disponibilizar para a rapaziada lá em artes visuais, sabe? Porque é um pessoal bem carente, assim, disso aí, desse material, né? Eu até coloquei aqui uma questão arte versus design, né? Porque eu acho que em algum momento que eu li lá no TCC, tu colocou, assim, tem como uma coisa meio, assim, de dizer, a metodologia de Loba, que ela, né? É uma coisa do design e tal. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu acho que ainda a gente tem essa coisa um tanto... Ainda tem essa fronteira ainda bem definida, né, do que é arte e design, né, que foi uma coisa que eu sempre tive muitas discussões lá no CAA sobre isso, né. O pessoal dizia que eu era muito artista para estar lá no curso de design, né, e eu achava até engraçado, porque eu achava que, poxa, eu sempre vi o design como uma arte, sabe? E é uma linguagem que tem suas peculiaridades, mas ela o design ele é um cara que manipula códigos estéticos, sabe? É um cara que é um profissional que vai trazer, sabe? Acho que todos os indicadores que fazem um artista também fazem um designer, sabe? Então eu não vejo essa fronteira, né? E eu achei super legal em relação a isso que você tem adaptado o método ao seu trabalho, né? Que eu acho que isso é uma coisa super legal, assim, que se você nem tivesse dito que era do Loba, que também para mim não ia nem me incomodar. Se você dissesse assim, isso aqui é o método Léo Arém de fazer, eu já ia assinar embaixo, dizer, velho, o que é que eu posso falar de um cara que tem 15 anos de grafite, velho? Então, tá entendendo? Você tem total autonomia de chegar e dizer, velho, isso aqui é meu método, né? E não querer se adaptar a um método que já existe. Muitas vezes eu tive esse problema lá em design, assim, porque eu teve uma aluna, inclusive, que era a Mirelle, e Mirelle ficou comigo 20 anos, desde que fundaram o CAA, que ela era minha orientanda. Ela não conseguia terminar nunca o TCC dela, porque ela tinha esse problema, né? E ela dizia, poxa, eu não consigo entender esse método, eu tô começando pelo final. Eu disse, tudo bem, velho, é a vida, é assim, a gente começa pelo final e termina pelo começo, né? Assim, só o método é que a gente vai tentando, ela fez, e depois, como é que vai ser para os professores? A gente encaixa, pô, a gente faz ali uma maquiagem e tal, né? Mas eu tô brincando em relação a isso aí. Mas só para ilustrar, assim, que o artista, né, ele não tem um método, né, cara, assim, ele vai desenvolvendo uma prática, né, então ele vai tendo uma série de questões que ele vai arrumando, né, ele vai organizando, né, mas não é uma coisa, acho que você falou a palavra certa, é uma coisa intuitiva, sabe, então você vai fazendo as coisas e você vai vendo aquilo que te proporciona prazer, vai te proporcionando, vai te facilitando, né, no processo, e você vai fazendo isso, né? Então, eu não sei, se você tirar o Lobac de lá, por mim, tá massa. Pode ser um método Learém de design grafite, eu acho que ficou massa. Que mais tem pintado aqui? Eu achei que ficou incrível a parte da pesquisa estética, né? O painel semântico, as representações gráficas, os elementos visuais do mercado. Adorei isso, é esse link que eu comecei a fazer quando eu comecei a ler sobre isso. Sobre a questão da identidade do mercado, né? De você estar frequentando aquilo ali, das pessoas que frequentam, né? Que aí a gente acha que as pessoas que frequentam o mercado não absorvem os elementos gráficos visuais, né? E outras coisas mais, né? Que são sensoriais, que estão no mercado, né? Os sons, o ruído, as coisas que, né?
A gente se engana que as pessoas, mas as pessoas absorvem isso tudo. Eu tenho certeza que quando as pessoas olham para o teu grafite, elas, mesmo que inconscientemente, elas se identificam com aquilo e dizem, poxa, está perto do mercado, isso tem a ver com o mercado, né? Vai ter até alguém que talvez pense assim, poxa, tá faltando banana lá em casa, eu vou agora no mercado comprar, quando vê o teu painel, sabe? Essas coisas simples que são as coisas que são valiosas, sabe? Na arte, sabe? Eu acho que eu achei que essa parte toda ficou incrível, né? Eu vou conversar a você que eu adorei a alternativa 1. Adorei, assim. Que aí, não sei se é porque eu sou um pouco minimalista, assim, sabe? Se bem que eu achei também a alternativa 3 incrível, assim, né? E vendo o vídeo, assim, eu fiquei, porra, fiquei impressionado, sabe? Confesso que eu fiquei, puta merda, que trabalho incrível, cara. Já até meio que estou mudando minha ideia da alternativa 1 já, sabe? Eu estou meio que abandonando depois do vídeo. Aí eu tenho até uma sugestão para dar em relação ao vídeo. Eu estou terminando já, pô. Tô terminando. Pronto, justamente, era o próximo ponto que eu anotei aqui, que eu senti mais falta de imagem na parte do processo, né? Que na sua apresentação tem. Então, acho que você, a meu ver, você não precisa mexer em nada do texto. Nada, tá? Né? Então, acho que é só você acrescentar essas imagens que a gente viu, né? Aquela fotografia do stencil na sala é uma coisa valiosíssima, sabe, velho? Para os futuros estudantes olharem e dizer, porra, velho, é assim que tá entendendo? Como a gente é aqui em casa, né? A gente tá amontoado de troça aqui em casa, né? Hora a gente tá fazendo pintura, hora a gente tá fazendo fotografia, hora depois a gente abandona tudo, vai fazer performance, e assim né? As coisas são... E na real tem um ateliê e é coisa meio, né, meio difícil, né? Então é a casa mesmo, é a sala, a cozinha vira o, né? Então acho que essas imagens deviam entrar nessa parada toda aí, né? E eu vi aqui, quando eu estava lendo, eu entendi que tinha um vídeo, né? Acho que tu deixasse em algum lugar, deixa que tinha um vídeo, disse, poxa, velho, por que Léo não colocou o link do vídeo para a gente assistir, né? Acho que você quis fazer, né? Você e Camila aí o tchan, né? Para a apresentação, a coisa que é, né, o surprise, assim, a cereja do bolo, né? O vídeo. Mas agora que já rolou o vídeo para nós, assim, acho que você devia colocar, disponibilizar ele em algum lugar, né? E deixar o link lá nas suas referências bibliográficas, porque a galera que for acessar, né, no banco de imagens lá no banco de dissertações, teses, né, TCCs e tal, que o pessoal baixar o teu material, vai dizer, pô, tem um vídeo, o cara vai ver o vídeo, o cara vai dizer, meu irmão, aí vai, sabe, fechar mesmo o TCC, assim, com, né, além da gente estar valorizando a imagem, né, pô, a gente trabalha com imagem, né, então a gente precisa valorizar a imagem, né. O que mais, meu Deus? Cara, é isso, velho, eu queria parabenizar pela obra, sabe, eu achei que ficou incrível, né, a pesquisa também, sabe? Como eu disse a você, vou levar o teu TCC, vou deixar ele guardadinho aqui no meu computador. Quando tiver a versão já definitiva do TCC com o link do vídeo, manda para mim, que aí eu tenho uma bibliotecazinha dos TCCs que são aqueles que a gente tem, que a gente usa, né, como referência, sabe, para os estudantes, tá? Então, antes que eu esqueça, eu já queria fazer um convite a você. Eu estou fazendo um projeto que é um projeto de residência lá no laboratório no curso de artes visuais. Eu já tenho duas artistas convidadas, uma de Petrolina, que trabalha com madeira, tem Ana Flávia, que trabalha com barro, e aí eu estava pensando em outra pessoa e não sabia quem, aí hoje eu já descobri que é você, o próximo convidado, então são 3 artistas para aprovar esse projeto, né, para a gente ter uma grana para poder pagar um cachê legal, porque a minha ideia era justamente na residência a gente trazer artistas que são de outras linguagens para trabalhar com fotografia. Como é que seria esse casamento de fotografia com barro? Como é que é essa fotografia com grafite? Como é essa fotografia? Então, então eu queria já deixar esse convite de stand-by. Pode demorar um ano, mas ele vai chegar. Um dia ele vai aparecer aí. Eu vou dizer, Léo, né, vamos nessa. Então, eu queria fazer esse convite e, velho, agradecer, né, a Camila por ter me convidado, a você também, assim, como eu disse, né, um convite vindo do CA, assim, ele é super importante para mim, né, porque
Eu trabalhei no CAA do zero, assim, a gente fez o campus, sabe, assim, eu vi o campus no barro, assim, sabe, então eu ainda tive o prazer, eu fui da segunda geração de professor de CAA, né, eu ainda tive a honra de pegar a primeira turma do curso de design, que foi Camila, né, e hoje tem Camila como uma colega minha de trabalho, como professora, assim, eu fico, poxa, super orgulhoso do trabalho que a gente fez lá e assim, sabe, quando eu recebo um convite de lá, eu fico realmente muito feliz, velho. Então é isso, gente. Parabéns, viu, Léo? Ficou impecável o seu trabalho. Camila, parabéns também pela orientação, né, pelo trabalho. E obrigado, gente. Valeu mesmo. Eu agradeço, meu velho. Muitíssimo obrigada, Edu. Eu que agradeço, é uma honra estar aí com meu professor, agora como colega de trabalho, né? Sempre professor, detalhe. E, Léo, você quer falar alguma coisa sobre o que Edu colocou? Pode ser. Meu áudio tá liberado? Oi? Tá me ouvindo agora, né? Tá. Seria daqui a pouco. Só não chorei aqui porque eu tô muito cansado desse mural. Aí a lágrima ficou com preguiça de descer. Mas, velho, para mim já fazia muito sentido fazer algo que eu amo como conclusão de curso, né? E vendo que isso atingiu vocês de uma maneira que eu nem imaginava, mas tendo esse retorno assim, só mostrou que eu fiz a escolha certa, tá ligado? Eu fiz a escolha certa e, pô, só tenho a agradecer mesmo. E em relação ao convite, pode contar comigo, meu velho. Preparado por qualquer coisa que seja, tamo aí. Se é pra produzir, tamo junto. Vai ser massa. E, por outras palavras, contribui muito, velho. Tipo, a gente que produz nesse campo como artista, muita gente fica dentro de uma bolha de produção que a gente tem aquela visão mais delimitada ali dentro do nosso aspecto mesmo, né? E tendo esse feedback externo amplia muito nossa visão em relação ao nosso próprio trabalho. E, pô, tá sendo muito enriquecedor ter esse feedback. Muito obrigado mesmo, de verdade. Ok, Léo. Sobre mais dois detalhes sobre o que Edu colocou, né? Que ele sentiu falta de mais imagens na descrição do processo e o link do vídeo. Depois, no final, depois que Dani falar, e eu abro para Léo, se quiser fazer alguma consideração sobre isso, tá, Léo? Tá. Então, muitíssimo obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a professora Daniele Braque. Muito obrigada por ter aceito o convite. Vamos ouvi-la. Olá, pessoal. Boa tarde. Agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estava lembrando, né, que Léo foi meu aluno em História da Arte. É um super prazer estar aqui com o Edu também. E muito bacana ver uma banca, né, com outras pessoas assistindo, estando junto, a gente sente esse carinho também, fica muito feliz. Eu sempre acho o máximo quando vem pessoas para estar junto desse momento, né, que é tão bacana. E eu considero essa banca, na verdade, como um diálogo, né, com um artista. Fiquei pensando que massa, né, que a gente vai poder dialogar com o Léo e, na verdade, até perguntar algumas curiosidades também, talvez mais do que fazer apontamentos. Eu vou ser breve, eu anotei algumas coisas, né? E queria pontuar a importância, né? O valor que tem a construção de uma metodologia própria, né? Eu acho que ao longo da tua trajetória você fez ninguém melhor que você para testar, para ver as etapas que precisavam ser incluídas, né? As que não faziam muito sentido. Isso é muito bacana, assim. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo alguém lidando com a metodologia como uma coisa viva, né? Que pode ser modificada, que pode não ver sentido em algo, que pode realmente reconstruir a partir daí. Então, eu acho que tem muito valor nisso. E fiquei muito pensando e observando o papel da fotografia, né, como ferramenta para construir um mural, claro que puxando um pouco, né, ser a sardinha para a nossa brasa, assim, da fotografia. E fiquei com algumas coisas que eu queria ouvir de você, assim, curiosidades, né?
eu observo ingenuamente, vamos dizer assim, né, nos grafites, uma centralidade da figura humana, né, essa presença da figura humana central, assim, no grafite. E você fala da identificação, né, da possível identificação que isso pode trazer do público com o mercado, mas eu queria, muito curiosidade mesmo, ouvir você, se você percebe essa tendência, né, da centralidade da figura humana e como que você vê isso, né, nos murais que você faz, porque eu fiquei pensando se visualmente isso também ajudava a organizar, né, a centralidade, a organizar um mural em torno de uma coisa, e essa presença do rosto e do retrato, né, quando eu fui falando do papel da fotografia, era um pouco nesse sentido também. Então, se você pudesse comentar um pouco sobre essa centralidade aí da figura humana no painel, não só no teu, né, mas como você vê isso numa tendência aí no grafite, eu queria te ouvir. E fiquei pensando, curiosa também, mais sobre a fonte dos retratos, quem são esses retratados, cogitados, ou te ouvir mais onde você busca essas imagens. Você fala rapidamente no projeto assim, bancos de imagem, mas eu queria ouvir melhor essa tua relação com o retrato, sabe? Essa tua busca por essas imagens. E essa tua busca por essas imagens e como que é essa tua relação, né, com o retrato, com a figura humana no grafite. Outra coisa que, se a gente pudesse trocar também, eu queria te ouvir rapidamente, são outras referências em relação à colagem, né? Que é um tema que eu amo, sei que Edu também curte, assim, mais um pouco sobre essas suas influências, porque eu acho que o mural de grafite, ele é uma encruzilhada, né, de áreas, né? Você traz o grafite, mas a gente falou da fotografia, dá para pensar também pela história do mural, e eu pensei também na colagem, né? Então, se você puder compartilhar um pouco para a gente esse teu gosto, essas suas referências, né? De mural e colagem, eu queria ouvir. Assim como o Edu, só para pontuar, porque estava anotado aqui, eu juro, eu também senti falta de fotos, eu coloquei assim, fotos de todas as etapas da execução da pintura, porque dá uns pulos, assim, é tão gostoso de acompanhar no texto, que quando dá uns pulos você fica, mas eu queria ter visto melhor. O que na tua apresentação, no teu vídeo, contempla muito bem, realmente dá para entender melhor algumas fases, então... Sabe dizer que eu também tinha anotado isso, que visualmente eu acho que o projeto, né, o memorial, ele se enriquece se colocar mais imagens do processo. Também senti falta disso. Mas, enfim, eu tinha essas curiosidades, né, para perguntar para você. E no geral, acho que é um trabalho assim... muito maduro, né, de produção, muito autoral, né, mais do que é criativo, claro, mas autoral, acho que essa palavra é muito legal. Também gostei muito das fases, como o Edu foi comentando, né, da tua metodologia, são muito coerentes e nas fases eu acho que seguia bem o leitor também, a gente vai entendendo o painel semântico, as cores, a tua busca por referências, isso tudo sim, muito bem colocado, muito didático, também acho que vai servir para outros trabalhos. Tenho uma imensa felicidade, assim como eu sei que Edu tem também, da gente ver projetos que trazem arte e design misturados, assim, a gente é muito entusiasta mesmo dessas misturas, que até buscando palavras assim, né, e acho que mistura pode ser uma palavra boa para essas áreas, e fiquei muito feliz, muito honrada de estar aqui na sua banca, porque já admiro, né, o trabalho, então, e encarei como uma oportunidade também para a gente trocar ideias, porque em termos
de memorial, né? Também considero que está muito bem escrito. Com as minhas coisas de Edu, também senti um pouco falta das bibliografias, também fiquei pensando nisso, né? Mas muita coisa do que eu ia comentar também, Edu já comentou. Então, agradecer mais uma vez pelo convite e te ouvir nessas curiosidades que eu perguntei. Obrigada. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Muito obrigado, Daniel. Agradeço uma vez a tua presença na minha banca, é uma honra, Eduardo, de verdade. Quando a gente cogitou os nomes para a banca, vocês foram os primeiros, ainda bem que toparam, que foi perfeito para mim. Tanto pela identificação desse viés artístico que vocês têm, e quando eu paguei cadeira com vocês, velho, eu me vi ali na frente, vocês dando aula, e eu, essa galera aí é do meu bonde, tá ligado? Tipo, tinha uma identificação, e isso eu acho massa. Vamos lá para as tuas perguntas, eu anotei aqui. Em relação à presença da figura humana, que é bem presente nos meus trabalhos de stencil, e o stencil tem uma estética, quando eu utilizo ele, tem uma estética muito forte, como se fosse uma assemblagem, uma colagem. Vem muito dessa experiência que eu tive em algum momento, não lembro se foi... Eu paguei umas cadeiras de artes visuais na Federal antes de pensar em entrar no curso universitário. Eu ficava como ouvinte e tal, tipo, de penetra mesmo, uma amiga minha fazia artes visuais, então participei de algumas aulas que eu experimentei assemblagem e colagem. Mas, posteriormente, no curso anterior a esse do CA, eu fiz interiores na FBV, onde eu paguei umas cadeiras que a gente brincou um pouco com isso também. E aí, desde 2010, acredito que eu brinco um pouco com stencil, né? E aí, eu sempre brinquei muito com figura humana no stencil, por trazer uma realidade mais próxima da gente, como se fosse algo figurado, sólido, e misturar com o abstrato, meio que brincar com o surrealismo dentro desse aspecto. E aí tem muito essa característica de colagem, porque meu trabalho em si, ele tem uma característica abstrata muito forte, com cores sólidas e tudo mais. E aí essa dureza, para mim, no meu ponto de vista, complementa muito o orgânico, né, do corpo humano, que a gente já visualiza como algo, enfim, uma estética previsível, né? E aí eu gosto de brincar muito com isso, como nesse mural que eu fiz agora da encruzilhada, faço um recorte na cabeça, boto um peixe dentro, enfim, gosto de brincar nesse aspecto. Eu acho que a figura humana, ela parte muito desse princípio de brincar com surrealismo, quanto também evidenciar como, muitas vezes, como fazer o papel principal da obra. Como na exposição que rolou, né, em 2015, que tu estava presente também e tal, tipo, brincar um pouco de figura humana com os abstratos, eu gosto muito. É meio que tirar o ser humano da nossa realidade ali e colocar em outro mundo. Eu gosto de fazer essa brincadeira. E o stencil, para mim, ele substitui muito esse aspecto da colagem. Até teve uma galera que pergunta às vezes, tipo, velho, tu tem esse trabalho todo de cortar stencil, por que tu não faz um lambe, tá ligado? Só que a gente é artista teimoso, né? Tipo, tem gente que faz, usa uma plotter, usa não sei o quê, aí vai perder a graça de ficar com calo no dedo, de passar a noite cortando stencil. Não tem graça, pô. Tem que ter história pra depois, me lasquei todinho pra fazer isso, valeu a pena, tá ligado? Meio que o stencil vem disso aí, ele substitui a colagem só para dar trabalho mesmo. Na busca da fotografia, sobre a tua pergunta, eu tenho cuidado sobre os direitos autorais, né? Então, eu busco em banco de imagem que está liberado, ou então no Flickr. Eu gosto muito de utilizar o Flickr, que muitos fotógrafos utilizam e disponibilizam. Tem a galera que bloqueia, né, os direitos e tal, e aí eu super respeito, mas aí eu saio garimpando, velho. Saio garimpando, e aí vou encontrando. Muitas vezes eu tiro umas noites ou um dia que eu estou fazendo nada e fico só pesquisando imagem. Que aí eu utilizo tanto para fazer as minhas obras de stencil, quanto para utilizar em tatu também, né? Que eu utilizo muito figura humana em tatu também, com as referências. E aí eu saio buscando aleatoriamente, assim. Banco de imagem eu fujo bastante para não cair na mesmice, né? Porque às vezes acaba funilando e todo mundo utiliza a mesma fonte. Eu acho o Flickr mais legal para fazer essas buscas. E sempre com essa preocupação dos direitos. A falta de fotografia no projeto é um detalhe que Edu pontuou também, que eu vou trazer para vocês.
Enquanto a gente estava fazendo o projeto, a produção do mural ficou para meio que uma segunda etapa, né? Ficou a parte teórica como a primeira etapa e a produção na segunda etapa. E aí, eu sou um rapaz ocupado às vezes, e às vezes choveu também. Enfim, o mural, ele ficou meio que, ao decorrer, tipo, o jogo rolando, eu amarrando a chuteira e tendo que fazer o gol lá na frente, tá ligado? Tanto que eu terminei literalmente o mural há 2 horas atrás, antes da banca começar, tá ligado? Ó, meu dedo ainda tá, ó, sujo de tinta. E aí faltou esse embasamento aí das fotografias por conta disso, porque eu escrevi o projeto, mas eu não tinha o material conciso, assim, eu não tinha as fotografias porque eu não tinha terminado de cortar o stencil ainda, estava tudo, tipo, tudo bagunçado aqui em casa. E aí eu já imaginava que ia ter esse feedback e, tipo, acrescentarei no projeto com certeza, assim como o vídeo que eu terminei de editar agora de tarde. Foi meio que esse contratempo aí. Tinha me programado para terminar semana passada, mas com chuva e tudo mais, acabou que ficou em cima da hora, velho. Mas ainda bem que deu certo. Teve mais alguma pergunta fora isso? Não, Léo, tranquilo. Muito massa. Ai, muito obrigada, Dani, por tudo que você pontuou. Obrigada, Léo, também por ter dado algumas explicações. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho da parte que me toca como orientadora do trabalho de Léo, ter tido essa honra, ter tido esse prazer de orientar esse trabalho e de aprender tanto com ele também, né, Léo? De testar os limites, até onde pode ir meu coração aqui, palpitando com ele. Eu tô aqui na encruzilhada, eu fui hoje de manhã lá na hora do almoço. Léo, cadê o mural? Tá lindo, por sinal. Eu recomendo que vocês tentem dar esse pulinho lá na encruzilhada para ver pessoalmente. É outra sensação, é outra energia. Você vê o trabalho lá na parede. Eu, assim, vendo as fotos, acompanhando com ele, mas quando eu fui lá que vi ele pintando, é outra emoção. E aí, eu vou comentar um pouco, assim, de alguns aspectos do trabalho que foram colocados pelos dois avaliadores, mas depois eu queria falar um pouco sobre quando o Léo me procurou para orientação desse trabalho. Sobre a ausência de imagens do processo, ele já colocou, né? Foi esse... Eu disse, ó, Léo, e aí? Para defender, a gente tem que mandar até tal dia e tal. Vai ou não vai? Ele disse, vai. E aí ele mandou e disse, eu vou terminar. E conseguiu terminar até o dia da banca, né, Léo? Mas ele vai incluir essas imagens, o vídeo, no caso, também, né? Colocar o link. Sobre a metodologia, compartilho demais dessa ideia de que eu sempre trabalho levando isso para os alunos lá em PGD1, todos os alunos que eu encontro em design que vêm procurar para orientação, de que não tem que usar necessariamente uma metodologia amarradinha, redondinha, de algum livro de design que passou pela vida do aluno durante o curso. Quando o Léo me procurou, ele disse, professora, esse negócio de metodologia, como é que é? Eu disse, Léo, como me ensine, como é que você trabalha? E ele foi, disse, eu faço isso, depois tem essa etapa, depois eu preencho, depois eu pesquiso imagem. Pronto, olha aí, é a metodologia. Então, o que é muito importante para o seu trabalho é você descrever essas etapas, porque estão dentro da sua cabeça, né? E as outras pessoas que não conhecem como é o teu trabalho precisam entender quais são as etapas. E isso é o método, é você descrever, olha, eu sigo isso aqui, eu trabalho dessa forma, em cada etapa eu faço isso, para que outras pessoas possam, de certa forma, tentar reproduzir, quem quiser, né, aprender com o teu método e seguir ele para gerar novos resultados, de outras formas, alterar, mesclar com outras ideias, enfim. E aí eu fiquei muito feliz de ele ter conseguido, assim, fazer um trabalho usando o método dele. E essa coisa da inspiração do Loba, que foi ele mesmo quem trouxe, né, Lô? Foi nenhuma coisa de, assim, tem que ter um Loba, que eu tenho que ter um Baxter, eu tenho que ter... Ele que diz, não, eu me inspiro no de Loba, que não foi Léo. E aí eu achei interessante que foi ele mesmo que colocou essa inspiração, trazendo, né, dizendo, olha, eu me inspiro nisso aqui, mas o meu processo é esse, flui dessa forma. E fui até chatinha, assim, com ele de dizer, olha, tenta descrever o máximo, porque como ele é um artista, então ele não sistematiza as etapas e o que ele faz em cada uma delas, né? E aí, como se trata de um trabalho acadêmico, eu disse, olha, tu tem que só descrever o que tu faz, como tu faz, para que o pessoal entenda aí o teu processo, o teu resultado. Mas eu achei muito legal o fato dele ter registrado isso.
para que as pessoas entendam e valorizem ainda mais o trabalho dele, para além dos resultados, também entendendo como é esse processo artístico tão peculiar, tão pessoal, né? É tão fluido dele. Sobre as bibliografias, aí também um comentário como orientadora, que eu dizia, Léo, isso aqui do grafite, bicho, quem disse isso? É importante procurar quem disse isso, colocar. E, ao mesmo tempo, me sentindo... tendo uma estranheza na minha própria fala em cobrar isso dele, porque, como o Eduardo disse, ele tem 15 anos de grafite. Então, o cara tá falando de grafite porque ele vive o grafite, né? E eu toda errada de dizer, Léo, tu tem que achar alguém que diga isso, porque né, tem que ter bibliografia, tem que ter... Mas eu também, o perfil dele, menos acadêmico e mais prático, mais aplicado, mais artístico, né? E eu tentei respeitar nesse sentido, porque eu estou nesse processo, no nome como orientadora, mas muito como aprendiz desse processo artístico que ele trouxe, né? E essa troca é muito constante. Então, eu indiquei para ele, olha, eu preciso trazer aí bibliografias e, ao mesmo tempo, assumir com ele o risco de deixar ele livre, né, Léo, em construir da forma que ele conseguisse colocar lá dentro do perfil dele também, de descrição. Mas é isso, era só para colocar também a minha parcela de realmente não falar alguma coisa, porque eu disse, Léo, registre seu processo e a gente vê o resultado, como é que fica, e alguma possível fragilidade acadêmica, a gente vai lidar com isso. Não é isso? Eu tenho... Meu áudio tá rolando? Não, pode falar, pode falar. Tenho 2 adendos. Em relação à bibliografia, ela é muito escassa, véio, em relação ao grafite. E as contribuições que tem são muito de área acadêmica relacionada à pesquisa. Ou seja, é uma pessoa que é fora do nosso mundo, passando a visão dela ali. E a minha escola de grafite, velho, foi uma escola que bebeu muito através da revista Grafite Brasil, por exemplo, que eu trouxe. Era a referência que a gente tinha, não tinha internet em casa praticamente. Quando a internet chegou, era Fotolog, e a gente começou a conhecer tipo, cena de São Paulo, cena do Rio, cena de BH, e aí começou um diálogo mais a nível nacional. Então, a escola do grafite, ela é muito a partir da vivência, né? E tudo que eu via relacionado à bibliografia trazida por acadêmicos não representava a minha vivência, assim, tipo, eu não me sentia confortável em trazer algo que não era a minha realidade, tanto que eu fui buscar em referências de grafiteiros mesmo, assim, tipo, vídeo dialogando, falando sobre a história que é a história que a gente conheceu e passa para frente, né? Que é a partir de Martha Cooper, da galera, tipo, no final dos anos 60, bomba e trem, tipo, pintando, fugindo da polícia, tipo, grafite é isso, de fato. Quando para buscar referências é bem escasso de fato nesse sentido. Eu senti uma dificuldade nisso. E em relação à metodologia, a metodologia de Loback foi uma identificação. Ela não é uma inspiração literal, assim, tipo, eu não parti da metodologia de Loback para construir a minha. Foi uma metodologia que eu encontrei no design e fiz, pô, velho, o modo dele pensar é bem parecido com o meu, só que ele lida com outros problemas de design. Eu lido com construção de obras, enfim. Mas é muito paralelo, assim, é muito parecido. E aí era isso que eu queria pontuar, assim, em relação à metodologia, tipo, eu bebo dele, mas tipo, já vim de outro caminho meio construído já, assim, foi algo que eu me identifiquei, na verdade. Não construiu a minha metodologia. Ok, Léo, obrigada. E a última coisa para dar liberação, né, pela hora também, é que quando o Léo me procurou, e aí eu acho que é importante colocar isso aqui nesse momento da banca, da conclusão, no encerramento desse processo dele, e aí ele disse, olha, professora, eu sou artista, trabalho com grafite, com tatu, e eu sempre dizendo, escolha uma coisa que lhe dê prazer, que você goste de fazer. É um trabalho que exige um tempo, uma dedicação. Eita, Dani tem outra banca aí, então eu vou deixar para falar isso depois da nota. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a vocês... diz, Edu. Cami, deixa eu dar uma sugestão. Em vez da gente sair para deliberar, não sei o quê, por que a gente não delibera aqui mesmo? Porque não tem que deliberar, não, bicho. Sério? A gente quebra o protocolo, assim. Eu vou dar 10 para Léo. Então, assim, já
Então, tá entendendo? A gente não precisa se reunir, sair todo mundo para dar 10. É o meu. Não, Dani estando de acordo, para mim é super inesperado, assim, nunca aconteceu de alguém dizer isso, mas tô super A gente já tá sintonizado. Já tá sintonizado, então, né, Dani? Que legal. Sim, claro. Era só ter para sair, ter para falar para dar 10, porque a gente se reuniu também, mas eu e Edu, vocês sabem que a gente tem também uma sintonia, uma parceria de muito tempo, a gente já sabia. A gente se reuniu só para se confraternizar, né? Porque... Que coisa boa! Então, minha nota como orientadora é com certeza 10. Eu conversei com ele sobre essas questões de avaliação antes e a gente só estava aguardando de vocês mesmo, né, Léo? Que coisa boa, então, a parte documental, né, o formulário de avaliação, tudo eu mando por e-mail para vocês, então preencho com essa avaliação que vocês deram. Menino, que surpresa, coisa boa. Parabéns, Léo. Léo, parabéns, cara. Ficou foda, velho. Parabéns. Você merece, velho. Parabéns. Me desculpe, eu tava sem querer falar que eu tenho uma banca 5,5, que é de um orientando meu, sabe? Mas eu não queria interromper vocês, mas realmente eu não queria ter que falar. Mas realmente chegou a tá em cima da hora. Mas agradeço demais, muito feliz por ver seu trabalho. A gente conheço, assim, sou fã, adorei conhecer mais, né? Trocar essas ideias e comemore esse fim desse ciclo maravilhoso. E eu vou sim, vamos ver o mural ao vivo, sim. Legal, muito bom. Uma cerveja lá, tirar uma foto. Mesmo já tendo visto tudo, eu cheguei lá e fui impactada, realmente. É outra energia. Super recomendo, é muito bom. Ei, parabéns e muito obrigada, então, já que está em cima da hora, 2 minutinhos para a banca de Dani. Eu agradeço muito vocês dois por terem topado, por ter participado. Adorei, né, ter essa interação aqui com vocês. E acho que realmente foi uma das grandes alegrias do projeto, né, Léo? Foi quando vocês aceitaram, a gente ficou os dois vibrando. Dani e Edu. Então, muitíssimo obrigada. A parte de oficialização, vou mandar o formuláriozinho para o e-mail de vocês preenchido, tá bom? Massa. Tranquilo. Obrigado, Léo. Abração. Eu vou sair deixando vocês aqui. Muito obrigada. Parabéns, Léo. Parabéns. Comemore. Valeu. Parabéns, Léo. Coisa boa esse 10. Cami, beijo. Léo, abração, cara. Vamos falando, né? Sim, vamos falando. Obrigadão, meu velho. Abraço. Que coisa boa, Léo. Parabéns. Olha aí, arrasou. O número da nota é o número de cerveja que eu vou tomar mais tarde. Parabéns, Léo. Tu arrasou, Léo. Parabéns, meu neto. Te amo, querido. Também. Gente, eu vou parar a gravação aqui. Estou chorando de alegria. Eu vou, já que essa